E aí, empacou? Desempaca comigo? Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, para fazer mais um resumão hoje de História do Brasil, o primeiro momento republicano aí da história do Brasil, que é o período da Primeira República, também conhecido como República Velha. Não deixe de me seguir nas redes sociais, os links estão na descrição, na Twitch também, tá também no primeiro comentário fixado, onde a gente inclusive está gravando, tô gravando ao vivo aqui esse Desempaca lá, então tá muito bacana, certo? Também os textos que eu coloco aqui nas tarjas estão todos aqui na descrição num pedacinho que vocês vão achar como resumo. Vamos lá então começar. Primeira República, também conhecida, popularmente conhecido como República Velha, mas o nome aí correto seria Primeira República. Ela é dividida em duas partes, que a gente vai chamar aqui de República da Espada e República Oligárquica. Ao todo vai de 1889, com a proclamação por Marechal Deodoro da Fonseca, até 1930. A primeira parte, a República da Espada, que vai de 1889 até 1894, é o período aí que a gente fala que é uma república militar, porque foram os militares que deram o golpe da república. Então nós temos aí os dois primeiros presidentes militares, é considerado também uma ditadura, que vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca, mas ele depois renuncia, aí assume de forma ilegal, porque a Constituição não permitia isso, tá? O Marechal Floriano Peixoto. O que a gente tem de característica nesse momento aí da espada? Inicialmente, a construção da primeira Constituição Republicana Brasileira, de 1891, que definia, entre outras coisas, o Brasil enquanto uma república federativa, significa que nós temos os estados, com algum certo grau de autonomia, podendo escolher os seus próprios representantes, mas fazendo parte do todo, fazendo parte da União. Nós temos também a oficialização do casamento civil sendo mais importante do que o religioso, até mesmo porque a gente tem aí o estabelecimento do Estado laico, né? O fim do padroado, então a separação entre igreja e Estado. E nós temos também o estabelecimento de eleições através do voto. Esse voto agora ele não é mais censitário, ele não é focado só por direito só de pessoas ricas. Agora, brasileiros, homens, ainda não mulheres, mas homens com 21 anos ou mais que fossem alfabetizados poderiam escolher seus representantes votar, e esse voto não tinha a obrigatoriedade de ser secreto. Então muitas vezes aí a gente vai entrar com a ideia do voto de cabresto, onde os grandes políticos, fazendeiros, latifundiários, generais vão colocar os seus eleitores para votar nos seus candidatos de maneira aberta sob ameaça, certo? O período também foi marcado pela chamada política do encilhamento através do ministro da Fazenda do Marechal Deodoro da Fonseca, que vai ser o Rui Barbosa, que o que seria o encilhamento? É encilhar. Encilhamento vem de encilhar, colocar sela no cavalo. É domar a economia brasileira, que está deficiente, está precária. Então o que é o encilhamento? Emissão de papel moeda acima do lastro do que o Brasil tinha de riqueza, que na época era calculado em ouro. O que acontece é que começou a circular muita nota no Brasil com pouco valor ou quase nada de valor. A ideia era dar crédito para empresas, para construir indústrias no Brasil. Mas acontece que foi criando um monte de indústria fantasma, de empresa fantasma no Brasil, e aumentou aí, a gente teve a desvalorização da moeda. De 1894 a 1930 é colocada em prática a república, a parte oligárquica, né? A república oligárquica. Oligarquia vem de poder de poucos. Quem são esses poucos? A elite agrária brasileira, que começa a vencer as eleições, muito por conta do voto de cabresto. Os grandes coronéis, fazendeiros colocavam seus eleitores. Naquela época, a maior parte da população brasileira do eleitorado estava concentrado no campo. Colocava para o voto aberto. E aí, sobre aquela questão que eu falei para vocês de ameaça, né? E aí eles acabavam elegendo seus representantes. Então, por isso que a gente chama de república oligárquica, tá bom? O café brasileiro representava 80% das exportações do país, então a força dos cafeicultores aí da elite agrária era grande, principalmente entre Minas e São Paulo, né, os cafeicultores mineiros e os cafeicultores paulistas. É daí que vem também a ideia da política dos governadores, inaugurada, onde os coronéis, os grandes fazendeiros, os latifundiários, eles colocam seus eleitores para elegerem os seus representantes nas assembleias legislativas, para governador, para presidente, e eles tinham ajuda também. Era uma relação de eu ajudo vocês elegendo e vocês ajudam a gente na economia. Acontece que daí, inclusive, surge lá em 1906 o chamado Convênio de Taubaté.
assinado por governadores do Rio, São Paulo e Minas, que dizia, ó, se o café, que é o principal produto da exportação brasileira, entrar em crise por algum momento, os estados irão ajudar os cafeicultores. Mas foi só isso? A República Oligárquica mandou em tudo e não teve revolta? Teve sim, revoltas importantes e significativas. Basta a gente começar aí pela Guerra de Canudos, de 1896, no sertão da Bahia, através da figura de Antônio Conselheiro, um líder messiânico, enviado de Deus, que ajudou a formar no Arraial de Canudos, uma vila autossuficiente que combatia, inclusive você tem registros de ser um movimento monarquista, que era contra a separação Estado e Igreja, que combatia os latifundiários, fazia frente aos latifundiários da região. A gente teve também, no Rio de Janeiro, em 1904, a revolta da vacina, quando, através do sanitarista Oswaldo Cruz, procurou vacinar obrigatoriamente a população do Rio de Janeiro, só que essa vacina ela foi feita de forma autoritária, você não tinha uma explicação do que era aquilo que estavam fazendo, mas principalmente vacinar a população do centro do Rio de Janeiro, e acabou se tornando, na verdade, uma política de vacinação autoritária, arbitrária, que tentou fazer, inclusive, uma limpeza étnica, porque grande parte da população formada por pobres e pretos ali do centro do Rio de Janeiro tiveram que se revoltar contra essa vacina autoritária e muitos deles tiveram que sair do centro, tiveram que fugir do centro do Rio de Janeiro. Nós temos também, no ano de 1910, a chamada também Revolta da Chibata, quando marinheiros pretos, muitos deles ex-escravos, se revoltaram contra as péssimas condições de vida, de trabalho da marinha e principalmente contra os castigos corporais que eram aplicados a eles em caso de punição. Então eles pegaram os navios, apontaram para a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e ameaçaram bombardear se as suas reivindicações não fossem atendidas. Um movimento importante liderado pelo almirante negro, João Cândido. Enfim, de 1912 a 1914, a gente teve também uma revolta rural. Assim como Canudos, a gente teve a Guerra do Contestado entre os estados de Santa Catarina e Paraná, também movimento messiânico com lideranças religiosas que formaram ali as suas vilas santas, muitos poceiros que chegaram na região para sobreviver, e eles estavam sob ameaça de despejo de uma empresa americana, inclusive, em acordo com o Estado brasileiro, para a construção de uma ferrovia, a Brasil Highway Company, que queria despejar aquela população dali, e aí você tem todo um processo de revolta contra esse status aí da Primeira República. A Primeira República ela termina muito por conta dessas pressões que acontecem de revoltas, outras pressões também, outras contestações, como, por exemplo, greves no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Sul, o movimento tenentista, por exemplo, que você tinha uma das suas lideranças, o Luiz Carlos Prestes, e a formação, inclusive, também da Aliança Liberal, que você tinha na cabeça Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, como vice João Pessoa, representando a Paraíba, e vem somar depois Minas Gerais, que rompe com São Paulo ao longo desse processo, que vão tentar fazer frente aos cafeicultores paulistas, às lideranças paulistas, sobretudo após a crise de 1929, que afeta muito os cafeicultores brasileiros, e os paulistas não querem largar o osso da política brasileira, muito por causa disso que Minas rompe com os paulistas. Só que no processo eleitoral, Getúlio Vargas perde, a Aliança Liberal perde para o Júlio Prestes, o governo atual era do Washington Luiz. O Vargas, inclusive, ele foi ministro do Washington Luiz, mas ele perde para o Júlio Prestes e não aceita essa derrota. Isso vai configurar lá depois, posteriormente, na chamada Revolução de 1930, com um golpe de Estado de Getúlio Vargas, e aí coloca fim à Primeira República, inicia o processo que a gente vai chamar de Era Vargas. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, eu amo vocês, de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!